Olá, eu acredito sinceramente que mesmo em meio ao século XXI, ainda tem gente que não tenha a noção do que é um regime ditatorial. O que foi o nazismo, o que foi o fascismo, o que foi a primeira fase da China, que mudou. A China hoje é capitalista, ainda que os bolsonaristas queiram fazer uma comparação esdrúxula sobre esse aspecto. Eu quero falar com você sobre esse assunto em relação ao UOL, mas não é como todos estão dizendo, que foi um tiro no pé, censura, não. Nós estamos falando de alguém, de uma família sedenta pelo poder, e esta mesma família, se ganhar as eleições, vocês que conhecem pela história e os que viveram a história acharão que o regime militar foi uma brincadeirinha, nada comparado ao que eles querem fazer. Então, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque é muito importante. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu já disse em vídeo que eu admiro a direita porque ela se une, e a esquerda se fragmenta, é burra, já falei sobre isso. A mesma coisa sobre o bolsonarismo. Eles são a minoria, mas eles são unidos, aguerridos, não importa. Eles fazem um alvoroço que parece que eles são a maioria da população. Porque eles se engajam, porque eles divulgam tudo. Não interessa fake news, não interessa as maiores besteiras, asneiras, mas eles estão engajados no minto dele. E nós, que somos mais de 70%, continuamos olhando a toda essa atrocidade, a toda essa barbárie que eles estão fazendo. Então, antes de falar sobre o assunto, eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, todos deem certinho para ajudar o canal a crescer. E o mais importante, volta e fica até o final do vídeo comigo. Vai rodar uma vinhetinha de 10 segundos, faz isso e a gente já volta para dar sequência. Estou te esperando. Muito obrigado. Ao que parece, tem gente que ainda não entendeu quem é o Bolsonaro. Qual é a postura do Bolsonaro. Eu quero começar mostrando uma pequena fala dele, onde ele se posicionava contra a reeleição. E por que agora toda essa obsessão, essa loucura de reeleição, se surgindo contra as instituições, contra a imprensa, contra mulheres, contra o STF, enfim, contra as urnas eletrônicas, fazendo toda essa barulheira. Por que será que o Bolsonaro está fazendo isso? Assista primeiramente a fala dele contra a reeleição. Ele ia começar por ele. O que aconteceu? Assiste e eu volto. Você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito, e diminui um pouco, em 15%, 20%, a quantidade de parlamentares. Aí está, Bolsonaro contra a reeleição, registro na história, registro na internet, em tudo que é lugar. Mas agora é o que você está sabendo, e o que você está vendo é o que está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Porque o Bolsonaro, já disse, deve ter se arrependido largamente, profundamente, de ter ido à presidência. Seria melhor se ele tivesse ficado lá no baixo clero, continuar roubando desde que ele estava roubando, com os filhos dele quietinhos, se reelegendo, até ele cansar. Mas não, ele se sagrou presidente e tudo veio à tona, só que eles não admitem. Eu quero destacar que eles são os primeiros a falar que querem censurar o WhatsApp, que querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas não é isso que nós vemos. Então, eu vou te mostrar uma fala do Bolsonaro, para repetir, para rememorar, do que ele disse sobre ele e a família dele. Assiste aí que eu volto de novo. A posse da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue de registro que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo, isso aqui é problema dele. Né? Mas é putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aí está. Então é por conta disto que o senhor Jair Messias Bolsonaro faz tudo o que ele faz. E agora, essa semana que passou, o Flávio Bolsonaro foi de novo à justiça
para que o UOL tirasse as matérias colocadas sobre a questão dos imóveis. E, com certeza, um desembargador de primeira instância de Brasília deu uma liminar, que pode cair a qualquer momento, se não caiu até a gravação desse vídeo. Mas a grande verdade é que, se você prestar atenção, o Bolsonaro já falava mal da imprensa, ele repudia a imprensa. Então, isso é a postura de um ditador. E por isso, no regime militar, não se falava nas falcatruas daquele regime, no que acontecia nos bastidores do regime, porque se algum jornalista se insurgisse, obviamente, ele não teria muito tempo para continuar contando a história. Então, eu quero te mostrar o motivo, um dos motivos da ira do bolsonarismo e do processo ditatorial contra a imprensa com o salvaguarda de um desembargador. Assiste aí e eu volto de novo. De compra e venda. O UOL visitou alguns desses imóveis no Vale do Ribeira, berço da família Bolsonaro no interior de São Paulo. Na cidade de Cajati, fica o imóvel mais caro comprado em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. É uma casa de luxo que ocupa um terreno de quase 20 mil metros quadrados, que ganhou quadras esportivas, área de lazer e até mesmo um clube de tiro particular, que até agora, agosto de 2022, não possui registro no Exército. A casa e seu terreno gigantesco foram comprados no início de 2018 por R$ 2.600.000, pagos em espécie. O valor equivale hoje a R$ 3.400.000 com a correção da inflação. Aí está, este é um dos imóveis, são 51 com dinheiro à vista e o resto que chega a 107 nas formas mais nebulosas de negociações. Mas a grande verdade é que nós estamos falando de alguém que quer ser um ditador. Por isso ele fala em reeleição, por isso ele, em reeleito, ele quer jogar mais 3 ministros dentro do STF. Porque se você observar as votações que saem do STF, via de regra, os 2 que foram indicados por eles estão sempre votando a favor deles ou contra alguma coisa que desfavoreça o Bolsonaro. Se ele fizer mais 3, ele faz uma maioria. E aí eu quero destacar, e você precisa compartilhar esse vídeo, os evangélicos, os apoiadores de Bolsonaro, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira. Vocês acham que essa gente vai ter colher de chá? Não. O centrão vai ser extirpado. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro está com ódio, porque ele teve que se expor, ele teve que se vender para se manter no poder, porque o maior medo do Bolsonaro é a prisão dele e dos filhos dele. E agora então eu vou mostrar assim na sequência 2 conteúdos relevantes, importantes, antes que eu quero destacar. Que cristão é esse que tem um linguajar tão chulo, tão desbocado, cheio de palavrões? Não estou criticando quem diz palavrões, eu sou um que digo muito palavrão, mas a forma como ele se refere às coisas, o ódio das palavras dele. Então eu vou te passar 2 conteúdos, um atrás do outro, para não deixar dúvida do porquê que você tem que começar a pedir voto para o Lula se eleger no primeiro turno e nós extirparmos de uma vez por todas com essa treva. Porque a questão começou já num outro processo que o Flávio recorreu à justiça para trancar. É só o que eles fazem. Quando atinge o clã, quando atinge as falcatruas deles, eles querem trancar. Inclusive o Flávio está dizendo que essa notícia é fake. Não, foi 7 meses de investigação, um trabalho jornalístico exemplar, exímio, com juntada de documentos públicos que deram sustentação à matéria e que foi replicado. Mas como está às vésperas da eleição, eles fizeram o que fizeram. Então assista esses 2 conteúdos para rememorar, porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo no país e o que poderá acontecer se nós não levantarmos as nossas vozes nessa reta final de campanha. Eu inclusive mudei o conteúdo do canal no dia de hoje para falar sobre esse assunto. Então assiste aí e a gente já volta para o meu comentário final. Maior ídolo do Bolsonaro.
Eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você grita, eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. O momento de maior dor foi o Ustra levando meus 2 filhos na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra! Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil, perseguem, agridem e até matam. Hoje, uma vida foi ceifada por conta do ódio que ele mesmo pregou. Ainda tem mulher que foi votar num camarada desse e é ver o próprio negro. Ele não nos representa. Ele é vazio. A única coisa que preenche ele é a violência. Você sabe quem é Jair Bolsonaro? Sabe mesmo? O que faz um candidato a presidente do Brasil bater continência para a bandeira de uma nação estrangeira? Minha continência, a bandeira americana. Porque o filho de Bolsonaro foi pedir ajuda a um marqueteiro de Trump. Esse mesmo aí da foto, Steve Bannon, acusado de sabotar regimes democráticos e espalhar notícias falsas para ganhar eleições. Por que Bolsonaro disse que vai chamar os americanos para explorar a Amazônia? Se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear, influência no mundo, para poder você explorar com parceria essa região. Por que Bolsonaro votou a favor da entrega do nosso pré-sal aos estrangeiros? Por que ele quer entregar a base militar de Alcântara? Nós vamos fazer acordo com vocês. A base de Alcântara vai ser para vocês. O lema de Bolsonaro é mesmo o Brasil acima de tudo, como ele diz? Minha continência, a bandeira americana. Conheça a verdade sobre o atual presidente. Bolsonaro foi um mau militar. Foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso, que só aprovou 2 projetos em 26 anos. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Honesto, ele nunca foi. Eu só nego tudo que for possível. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Dá que te dou outra! Dá que te dou outra! Mas com o Centrão, ele é tchutchuca. Eu sou do Centrão. Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como presidente, Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid. Atrasou a compra de vacinas que poderiam evitar 400 mil mortes. Vai comprar vacina, só bota aqui na casa da tua mãe. Nem as crianças escapam. Tem crianças comendo bolacha seca e suco em pó na refeição. Já para os deputados, Bolsonaro liberou mais de 5 bilhões para o orçamento secreto. Esse é o Brasil de Bolsonaro. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. Só tem um monte de dado pobre no nosso país aqui. Votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. O Brasil não merece um presidente assim. Aí está. O Bolsonaro não mudou durante todo esse período, ele vai mudar agora. Se o Bolsonaro já tinha esse ódio em seu coraçãozinho cristão e de família, de pátria, que matar 30 mil não importar se ia morrer inocentes, ele não mudou. Se ele continua idolatrando o Ustra, e ele não mudou, se rendendo aos Estados Unidos, fazendo continência para a bandeira, também teve a questão de Israel, e tudo que você viu nesses vídeos é motivo para a gente deixar esse cara andando por aí do jeito que está andando. É motivo para a gente continuar, porque eu quero dizer uma coisa para você. Tem vídeos que tem mais comentários de bolsonarista do que os daqueles que são seguidores, inscritos no meu canal e que são contra Bolsonaro. Por isso eu digo, eles são admiráveis. Aliás, às vezes são eles que ajudam a impulsionar o vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas. Então, minha gente, não é uma brincadeira.
Não estamos falando de uma brincadeira. Esta sinalização foi sim um tiro no pé que o Flávio Bolsonaro deu, que arrepiou a coordenação de campanha, mas é o sinal do que eles pretendem fazer. Então, como eu dizia, se ele já tinha todo esse ódio, imagina o ódio que ele está agora por tudo o que está acontecendo, tudo que está sendo divulgado. Ou seja, vai ser um extermínio, quase algo como Hitler fez na Alemanha com os judeus para começar, porque ele queria uma raça ariana. E o Bolsonaro quer o quê? Uma raça branca, forte, poderosa, que exclui negros, índios, gays, etc, etc, etc. Então, o regime militar vai ser uma brincadeirinha de criança em relação ao que a família quer fazer, porque eles são ligados à milícia, ao crime, eles são uns mafiosos de carteirinha e documentados, usando do poder legislativo e executivo para mascarar os seus reais intentos e as suas reais práticas de vida. Então, é importante e muito importante que você compartilhe esse vídeo, que você dê um certinho, que você deixe um comentário para que o YouTube mostre para mais pessoas, porque você precisa mostrar para aquela pessoa que é bolsonarista, que é evangélico, ou que ainda está indeciso no voto, que está pensando em votar no Ciro Gomes, que está pensando em ir no segundo turno votar no Lula. Isso não pode acontecer, tá bom? Aqui é a voz da esquerda resistente. A verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.